Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje de vídeo opinião do canal Liejos Tech, vamos falar aí sobre um assunto que está pegando fogo na temática de tecnologia, que é o fato da Microsoft estar já começando a bloquear usuários do Windows 11 que estão utilizando esse sistema em equipamentos não compatíveis. Já no momento do lançamento desse novo Windows, quando a Microsoft impôs condições para que você possa utilizar esse sistema, foi uma coisa que deu o que falar demais. Essa ação agora, que eu consideraria assim, eu vou classificar como punitiva, ela também está dando o que falar, porque tem muita gente que está utilizando o Windows 11 em equipamento não compatível. Eu hoje, no atual momento que eu estou gravando esse vídeo, eu sou uma dessas pessoas. Porque antes, pessoal, eu estava utilizando o meu Ryzen, meu Atom 3000G da linha Ryzen, que é totalmente compatível com o Windows 11. TPM 2.0, Security Boot, os 4 GB de RAM mínimo, processador de geração atual, Então, eu tô dentro aquele equipamento que hoje é da minha esposa, eu tô dentro dos requisitos impostos pela Microsoft para estar utilizando o Windows 11. Lá não está sendo utilizado o Windows 11, eu não coloquei ainda. Ela está utilizando o Windows 10, porque ela já está habituada, e eu apenas subi o SSD dela, não fiz nenhum tipo de reinstalação, porque eu não troquei de plataforma. Eu não saí de um AMD e fui para o Intel ou vice-versa. Saí de um Intel e fui para o AMD. Eu saí de um AMD e fui para o AMD no caso dela. Então não troquei a plataforma em si. Está funcionando bem, obrigado lá. Então deixei do jeito que estava. Só configurei o hardware gráfico, a Vega 3, e tranquilo. Ela usa, edita vídeo, faz as atividades dela, log SL, tudo com qualidade, com funcionamento muito mais a contento do que o computador antigo, que já era um computador de 2013, montado em 2013, não era um hardware de 2013, mas era um computador montado em 2013, que já estava capenga de gráfico, então ela estava já tendo um gargalo com relação a gráfico. E como placas gráficas boas hoje em dia estão com preços mais elevados, eu acabei, e como eu recebi esse i5 4590, eu acabei optando por dar o Ryzen para ela, que tem um bom chipset gráfico integrado que resolve, não é a melhor coisa do planeta, mas resolve. E coloquei a minha RX 550, que não é a melhor coisa do planeta, mas tem resolvido, no meu atual i5 4590. Obviamente que por ser um computador de geração mais antiga, se não me engano é de 6ª geração, não atende o requisito da geração do processador para rodar o Windows 11. Porém, pessoal, a configuração da máquina ela é plenamente compatível com o necessário para rodar o Windows 11. Ou seja, eu tenho um processador com 4 núcleos físicos e 4 threads, 3.70 GHz, se não me engano, de potência, uma boa classificação na questão dos nanômetros. Ele tem uma boa quantidade de memória LB Cache e tal. A placa-mãe, uma placa-mãe Asus Gamer. Tem a placa de vídeo dedicada a RX 550 de 4 GB, que não é a placa mais top, como eu falei, mas é uma placa que tem me resolvido por hora. Tá com 16 GB de RAM, DDR3, PC3 de alta frequência, em dual channel, sendo 2 pentes de 8. Tem capacidade de eu aumentar até 32 GB, então eu posso colocar mais 16 GB nessa máquina e ficar com 32 GB, que eu acho que é o máximo que ela pega. Tá com SSD 480 GB da Kingston e um HD Samsung de 1,5 TB de 12.000 rotações, um HD grande, SATA.
Então é uma máquina, pessoal, que tem condições físicas, condições técnicas, vamos dizer assim, de rodar o Windows 11. E de fato ela está rodando. Eu tenho por mim que, por conta da placa gráfica não ser aquela mil maravilha, né? E eu sinto sim, quando eu estou utilizando, quando eu estou editando no Camtasia Studio 2022, quando eu estou utilizando alguma aplicação que exige mais do gráfico, eu sinto sim um certo lag, vamos dizer assim, às vezes. É mais perceptível quando eu estou utilizando o Camtasia 2022, que eu estou editando o vídeo, eu sinto assim um certo lag. Já no Sony Vegas 17 eu não sinto praticamente nada, mas na hora de renderizar ele usa muito processador, né? Fora isso, tem funcionado e tem me atendido. Então é uma máquina, pessoal, que está utilizando o Windows 11, mas não é um equipamento que se enquadra nas exigências feitas impostas pela Microsoft para você utilizar esse sistema. Então o que está acontecendo, pessoal? Apesar de, quando a Microsoft lançou o Windows 11, colocou no mercado, ela ter feito essas imposições para que os usuários pudessem, né, ou possam utilizar esse sistema, o que acabou acontecendo? Sempre se arruma um jeito de fazer a instalação desse sistema em máquinas não compatíveis. Porque aonde nessas exigências determinadas pela Microsoft, impostas pela Microsoft, aonde que foi o calo? Né? Onde que foi a pisada no calo dos usuários de computador? A Microsoft impôs que apenas processadores de 8ª geração em diante, seja AMD, seja Intel, fossem compatíveis para a instalação desse sistema. Então, mesmo que, veja, a minha placa-mãe tem TPM 2.0, a minha placa-mãe atual, né, do Asus, da Asus aqui, do i5, ela tem Secure Boot, ela tem os requisitos outros para rodar o Windows 11, para instalar o Windows 11. Porém, a geração do processador não é compatível, porque, se não me engano, é de 6ª geração. É um i5 4590. Então, por esse fato de não ter um processador da geração 8ª em diante, como é o caso do Ryzen, do Athlon 3000G, que é um processador de 2020, então é de geração mais atual, da linha Ryzen, de entrada, né? Ele não instalaria o Windows 11 nativamente. Eu tive, pessoal, que reinstalar. Eu coloquei o SSD aqui com o Windows 11 já instalado. Ocorre que, como eu mudei de plataforma, eu tirei o SSD que estava num AMD moderno e coloquei no Intel mais antigo. Eu estava sentindo que tinha assim uma certa perda de performance. Eu fui nos fóruns aí, tipo Clube do Hardware da vida, e troquei uma ideia com pessoas lá que frequentam o fórum, tem um pouco mais de conhecimento do que eu sobre essas minhas percepções. E, em suma maioria, me foi orientado que eu fizesse a reinstalação completa do sistema no meu SSD, né, uma instalação limpa, porque eu mudei de plataforma. Assim, se eu pegar um SSD, por exemplo, um M2 NVMe, e conectar ele em outro computador, não importa se é Intel ou AMD, com o Windows 11 já instalado, ele vai subir. Ele vai só detectar o hardware ali, mas ele vai subir, não importa a geração, não importa se a geração do processador é compatível ou não, tá? Não importa se o computador está com 4 GB de RAM ou mais ou não, não importa, ele vai subir. Se já tiver instalado, eu vou conectar o SSD lá, o M2 NVMe, o HD, ele vai subir, né? O que acontece, pessoal, é que a sugestão que me deram nos fóruns foi de que eu fizesse uma instalação limpa para ele poder reconhecer o hardware corretamente e não ficar resquício do outro computador.
porque o outro computador, inclusive, nem era um Intel, era um AMD. Então, para não ficar resquício de hardware lento, me foi sugerido, me foi recomendado que eu fizesse a instalação limpa do Windows 11, né, no SSD. E no caso, nesse momento sim eu tenho problema, porque como meu processador é de, se não me engano, sexta geração, eu não consigo instalar o Windows 11 normalmente por conta da geração do processador, porque o resto tudo tem. Então eu tive que utilizar aquele recurso do Rufus que todo mundo utiliza, né, que muitos utilizam para poder burlar esse requisito relacionado à questão do processador, para poder fazer a instalação do Windows 11, porque o resto se enquadra plenamente dentro dos requisitos para poder rodar este sistema. Por quê? Porque senão eu não conseguiria colocar o Windows 11 nessa máquina, que é plenamente funcional. Eu estou utilizando o Windows 11, eu edito vídeo, eu jogo, eu faço tudo que eu quero nessa máquina. Tudo. Vai ter gameplay de Asphalt 8, que eu adoro, né? Vai ter gameplay dele rodando nessa máquina aqui, com o volante, sexta-feira. E roda ótimo, dentro, claro, da minha limitação do hardware gráfico, mas está funcionando muito bem, não está com consumo elevado. A única coisa, pessoal, que eu fiz nessa máquina aqui, depois que eu reinstalei, que eu instalei do zero o Windows 11, foi desativar aplicativos em segundo plano, que é desnecessário, e alguns outros ajustes finos que eu gosto de fazer, independente se o computador tem 1 TB de memória RAM, tem 50 toneladas de armazenamento, tá? E tem a placa de vídeo mais parruda da galáxia inteira. Tem algumas coisas que eu gosto alguns ajustes finos que eu gosto de fazer, tanto no Windows 11 quanto no Windows 10, que faz com que ele funcione melhor, que é desativando coisas que para mim, para o meu uso cotidiano, é desnecessário. Eu não uso, por exemplo, aquele notícias de interesse no Windows 10, eu não uso aqueles widgets do Windows 11. Então são coisas que ficam na máquina à toa, ocupando recurso da máquina desnecessário. A máquina pode ser a mais top do planeta, mas não vejo necessidade daquilo ficar ali me atrapalhando, ficar ali executando, né? Porque é os ajustes finos que eu faço. Então foi a única coisa que eu fiz. Está funcionando tudo muito bem. No Athlon X4, quando ele estava com o Windows 11, que aí eu tirei o SSD do meu Athlon 3000G e passei para o Windows 11, para o Athlon X4, né? Eu tive que fazer um ajuste mais profundo para ter uma melhor performance, mesmo com a RX 550. Mas nesse caso do i5, tranquilo, está rodando muito bem. Então o que eu quero dizer com isso, pessoal? Qual que é o foco da temática de hoje? A Microsoft agora, pelo que está no noticiário, ela está assim, já começando a bloquear usuários de Windows 11 que não têm equipamentos plenamente compatíveis, tá? Principalmente questão de geração de processador. E essas pessoas estão ficando impossibilitadas de atualizarem os seus sistemas, tá? Isso já está começando a acontecer. Isso já está divulgado com provas. Isso não são pressuposições de criadores de conteúdo, não. Já é pessoas, usuários do Windows 11, né, usuários do mundo, já estão reportando a fóruns e sites de notícia, de tecnologia, que estão recebendo mensagens de que eles estão impossibilitados de seguirem utilizando o Windows 11 por conta do seu equipamento não ser compatível. E aí, pessoal, eu acho que a Microsoft ela está indo na contramão, né, com essas ações. Por quê? A partir do momento que a Microsoft resolveu encerrar o desenvolvimento do Windows 10, ela vai deixar um monte na mão. E esse é um fato. Um monte de pessoas vão ficar na mão. A verdade é essa, a verdade seja dita, como diz o meu xará Lucas Torres do Carro-Chefe, né?
verdade seja dita. Porque é o seguinte, pessoal, informática hoje não está barato em países como o nosso, por exemplo. Ainda mais agora que essa digital tax, né, remessa conforme, que entrou em vigor. 67% de imposto em cima de produtos que estejam acima de $50 vai encarecer, já está encarecendo, já está elevando o valor dos produtos importados. E já não está ficando mais tão compensador você importar produto, porque os produtos já tinham um preço ali razoável, não era um preço muito baixo, um bom produto. Produtos com preço muito baixo, meus amigos, é pedir para cair em placa falsa. No caso de placa de hardware de computador, por exemplo, é pedir para cair em hardware falsificado, em hardware usado, vendido como novo, como eu fiz um vídeo aí falando sobre placas gráficas. É pedir para arrumar encrenca. Hardware muito barato é pedir para arrumar encrenca. Então, hardwares bons, né, de marcas que têm se mostrado compensatórias, já não eram tão baratos, mas ainda compensava. Agora estão ficando mais caros com essas taxas, com essa digital tax. A tendência é isso que está acontecendo, já está em vigor. Então, pessoal, o que acontece? Não é tão simples assim, tão fácil você pegar em se tratando de desktop, você pegar um bom computador de geração atual. Muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer esses gastos agora. Vou pegar notebook. Um bom notebook hoje, de uma marca boa, com uma boa configuração. Tô falando esses processadores Celeron fraquinho da vida aí, esses hardware de tablet não. Não tô falando isso não, tá? Porque tem notebook aí com Windows 11 que o hardware é de tablet, é Snapdragon o processador. É hardware de celular. Não tô falando disso. Eu tô falando de notebooks, como eu tô citando notebooks agora, eu tô falando de notebooks com hardware mais interessante, né? Que realmente ali você possa enquadrar como benefício. Eu não vou dizer nem custo. Menos de 2.300, descontando o frete, porque você vai comprar pela internet por esse preço. Menos que isso, novo você não acha. Usado você vai achar, mas mais barato do que 1.000, por exemplo, você não acha. Veja só, o meu computador, o meu Athlon 3000G, que eu comprei no site da Americanas em 2021, eu paguei R$2.000 parcelado. O valor dele à vista era 1.890 à vista, tá? Ele saiu quase R$2.000 para mim parcelado. Hoje, o mesmo computador, com a mesma configuração, R$2.500 nas Americanas da vida. E não é o melhor hardware, tá? É um bom custo-benefício. Hoje, pessoal, em se tratando de hardware mais moderno, tá? De equipamento mais moderno, o que você está tendo de melhor relação custo-benefício hoje, no meu ponto de vista, é um computador como esse Athlon 3000G que eu montei. Por quê? Se você tem uma fontezinha legal, se você tem um SSD e um HD já em um bom gabinete, você pega uma placazinha dessa ITX aí da vida, que é pequenininha, com um processador desse, um Athlon 3000G que vem com a Vega 3 integrada, e você vai ter uma boa máquina atualizada aí com a placa-mãe. Você pega uma placa-mãe ITX AM4, você vai ter uma boa máquina atualizada, compatível totalmente com o Windows 11. E você vai conseguir usar o Windows 11. Mas vou dizer para vocês que eu cheguei a cotar essa possibilidade para minha cunhada que está precisando de um computador. Mas eu cheguei a olhar essa possibilidade de montar um kit desse. Pessoal, eu tenho um gabinete, eu tenho uma fonte marromeno, eu tenho HD SSD. Para montar um kit desse, eu não ia gastar menos que R$1.500. Então é um valor considerável. Então, pessoal, essa atitude da Microsoft, né, essa ação que eu estou classificando como punitiva para usuários de Windows 11 em máquinas não compatíveis, né, a proibição deles estarem usando, ela acaba sendo muito negativa pro cenário da informática. Por quê?
Porque se a pessoa, se o usuário, ele não quiser migrar para um Linux para continuar utilizando um sistema mais atualizado, ele vai ser obrigado a trocar de hardware, a trocar de equipamento. E às vezes o equipamento que ele tem é de 7ª geração, atende muito bem para ele, funciona muito bem. Ele vai ser obrigado a descartar aquele equipamento, porque não vai servir para outro, a não ser que a pessoa seja usuária de Linux, e adquirir um equipamento totalmente novo. E isso com certeza pesa no bolso na hora de colocar na ponta do lápis, porque a tendência da elevação de preços de item de informática, no momento, por exemplo, faz com que haja uma retração e as pessoas não invistam tanto em equipamentos mais atuais por conta do preço elevado. Claro que a médio prazo, o fato de o mercado estar desaquecido faz com que haja uma queda nos preços a médio prazo, porque vai gerando estoque, e os fabricantes precisam, os vendedores precisam vender, precisam comercializar aquilo que eles lançaram. Isso gera um impacto em cadeia, obviamente. Mas ainda assim, pessoal, deixa muita gente na mão. Esse tipo de atitude acaba deixando muita gente na mão. Se eu não puder trocar o meu hardware inteiro para um processador, pelo menos, que aí no caso eu tenho que trocar a placa-mãe também, que seja compatível com esse novo sistema operacional da Microsoft, ou eu continuo utilizando um Windows descontinuado, que está sendo descontinuado, que é o caso do Windows 10, ou eu vou ter que migrar para uma distribuição Linux. O que para muitas pessoas acaba sendo um inconveniente muito grande pelo fato de que essas pessoas às vezes jogam, utilizam aplicações que não rodam no Linux, não tem como portabilizar para o Linux, não funcionam no Linux mesmo, você utilizando aqueles adereços, como Wine, Play on Linux, mas ainda assim essas aplicações não funcionam. Então isso acaba impactando. Eu acompanho o canal de produtor de conteúdo que joga, que é focado só em jogo. Ele usa o Windows 10. Ele não migrou para o Windows 11. E tem uma máquina muito forte. Uma máquina capaz de rodar os jogos que ele utiliza com a melhor qualidade possível. Os jogos que ele grava, que ele faz as gravações, tem volante, tem todo um aparato de hardware ali que não foi barato. É um G27, que é um volante caro. Então tem todo um aparato de hardware ali que não foi barato. Mesmo quando ele montou já não era tão barato assim, porque é produtos mais premium, com uma categoria mais elevada. E está utilizando o Windows 10, porque esse sistema ainda se mostra muito eficiente, mas a partir do momento que a desenvolvedora, a Microsoft, ela parou com o Windows 10, o Windows 10 já está recebendo só o básico. Aí você quer migrar para um sistema mais atualizado, um sistema que está, digamos, em pleno desenvolvimento agora. Você não consegue se você não tiver um hardware. E pior, essa atitude, essa ação da Microsoft, se ela se complementar, se ela for implementada, se ela for implementada de fato, ela vai impedir que nós possamos utilizar os novos Windows da Microsoft sem trocar de equipamento. E aí, a menos que eu vá para um Linux, eu vou ter ou que ficar no Windows 10, que ainda dá para usar, ou descartar essa máquina e gastar mais dinheiro montando ou um Athlon 3000G, um Ryzen de entrada, ou alguma outra máquina que tenha um hardware compatível, um processador compatível com esse novo sistema. Do contrário, eu vou ficar parado no tempo. E se hoje eu estou conseguindo utilizar o Windows 11, pelo que vem sendo mostrado, não poderei mais utilizar. E eu não sei se o meu sistema que está em uso será bloqueado, ou se eu só não poderei mais atualizar para futuras versões do Windows.
O certo é que quem já está enfrentando este processo que eu estou dizendo que é punitivo, né, não está conseguindo, das formas atuais, burlar este bloqueio e conseguir utilizar o Windows 11. Eu não sei se isso é só uma questão que esteja presente para usuários insider do programa de desenvolvimento, ou se isso é uma questão que já está impactando usuários finais. Mas tudo indica, pelos que os produtores de conteúdo têm falado, que isso já começa a impactar usuários finais. Temos que esperar para ver o que vai acontecer daí para frente, mas o certo é que é uma atitude bem controversa. Claro que você fazer um negócio fica meio que venda casada, né? Fica meio que parecendo uma venda casada. Por que eu coloco dessa forma? Porque ela te obriga a comprar um equipamento inteiro, ou seja, você tem um hardware de 7ª geração, mas para você poder continuar utilizando o Windows, você é obrigado a descartar aquele hardware e adquirir um de 8ª para cima. De todo jeito você tem que gastar dinheiro adquirindo um equipamento novo. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar adquirir um de 8ª, né, um equipamento já mais defasado, mas que esteja dentro dos requisitos mínimos para poder rodar o Windows que está comercializado atualmente, né, para você poder conseguir sair utilizando. Mas de todo jeito você tem que trocar, né, porque se você for investir num equipamento novo de geração extremamente atual, menos que 2.300 você não vai conseguir, tá? Não existe, a conta não fecha, não adianta, tá? Não adianta. Se for procurar aí nas lojas ou internet, mais barato está sendo encontrado é Core i3 na internet por 2.300 por aí, em se tratando de notebook, né? Você consegue aí montar aí um Atom 3000G desktop, né, na faixa de 2.500 ou pouca coisa menos, né? Tô falando só do gabinete, CPU, gabinete, tá? Não tô desconsiderando monitor, mouse, teclado. E você consegue aí montar um i3, alguma coisa assim nesse sentido, ou um Celeron nessa faixa de preço, em se tratando de desktop. Você não acha mais um computador novo de geração atual por 1.200, 1.300, isso aí. Se você der a sorte de achar, vai ser um hardware de tablet, um Snapdragon da vida aí, como eu vi um notebook em loja física por 1.899 da Samsung, mas era um processador Snapdragon multilaser, acho, Samsung multilaser, era hardware de tablet rodando Windows 11, né, o que é um hardware bem fraco, bem limitado, para dependendo do que você for fazer, né? Às vezes nem para as tarefas comuns do dia a dia se mostra tão eficiente. E hoje, pessoal, se você procurar máquina nova, entre aspas, na internet, você vai achar aí em site de comércio eletrônico, desktops, por exemplo, processador i7 por 1.400 conto. Completo, com monitor, mouse, teclado, mas i7 de 2ª geração. Não é compatível com o Windows 11, não vai rodar o Windows 11, e se a Microsoft mantiver, implementar de fato para todo mundo essa restrição punitiva. Você vai gastar aí 1.300 conto num computador completo, mas vai ter que gastar mais outro tanto para trocar essa placa-mãe, esse processador, essa memória, para pelo menos um hardware de 8ª geração, para que você consiga ter um conjunto que vai continuar te atendendo, porque do contrário, você vai ter que ir para o Linux, que não vai te atender. Então é uma atitude muito controversa, pessoal, né? E eu fiz essa live aqui deixando para vocês pensarem, né? Eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Vocês acham que é válido isso que a Microsoft tem feito? Como que vocês veem isso daí? Porque a Microsoft tinha que entender que há sim processadores de gerações mais antigas que ainda são capazes plenamente de rodar o Windows 11. O que vocês acham? Curta, comenta, compartilha, valeu, falou e fui!